Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional no livro de Jó e vamos estar considerando algumas das falas de Jó e um de seus amigos ele faz acerca do problema e grande problema que Jó se viu acometido, que foi o fato de todos os seus bens, todos os seus filhos terem lhe sido tirado, bem como a sua saúde tendo sido totalmente agravada por uma enfermidade na pele, desde os pés até o alto da cabeça. E quando Jó, acometido nessa situação, veio a ser visitado por 3 de seus amigos, ele faz Bildade e Zofar. Num primeiro momento, diante de tamanha gravidade da doença cometida por Jó, o texto conta que esses 3 amigos ficaram perplexos por 7 dias, olhando e diante de Jó, olhando para Jó, e todos eles sem dizer uma única palavra, apenas Jó agonizando diante de tanta dor, tanta coceira, tudo que ele sofria por conta dessas feridas da qual ele foi acometido pelo corpo inteiro. 7 dias, ninguém sem dizer uma palavra, e passado esse período, aí Jó se pronunciou. O livro todo, ele praticamente se concentra em um discurso entre Jó e seus amigos falando, mas ele foi redigido numa linguagem muito poética, embora seja um discurso de fala de Jó, uma contestação dos seus amigos, uma réplica de Jó aos discursos de seus amigos, quase como se fosse um jogo de ping-pong. Jó fala de um lado, um dos seus amigos fala, Jó responde, um segundo amigo fala, Jó responde novamente. Então, do capítulo 3 até o capítulo 41, fica nesses discursos em que um fala e o outro responde. Claro, a partir do a partir do capítulo 37, aí Deus entra na jogada também, em que ele fala e Jó também eventualmente se pronuncia, em que apenas no capítulo 42 volta-se a uma narrativa mais como um epílogo. O livro inicia-se num prólogo de 2 capítulos, com aquela cena no céu, numa audiência em que Deus do seu trono reinando e comparece Satanás diante dele, e voltando-se para os fatos que acontecia na vida de Jó, e como vimos no devocional de ontem, onde Jó ele diz em uma pergunta que feita pela sua esposa diante de todo o sofrimento, em que a esposa lhe pergunta: você ainda retém a sua integridade? E Jó diz à sua esposa: olha, como não receberíamos apenas de Deus o bem e não o mal? E aí Jó deixa claro de que em nenhum momento com seus lábios ele blasfemou contra o Senhor. Mas em todo o discurso então com seus amigos, Jó em nenhum momento, absolutamente, em nenhum momento ele ofende Deus, amaldiçoa Deus, blasfema contra Deus, mas ele fica um tanto que indignado da circunstância
dizendo-se: é injusta essa circunstância pelo qual estou sofrendo. Gostaria eu de comparecer perante o tribunal de Deus e fazer a defesa da minha causa, porque eu tenho certeza que o que está acontecendo não é justo. Eu quero ter a oportunidade de fazer a defesa da minha causa. E, ao mesmo tempo, e que ele, por conta do sofrimento, ele não blasfema ou culpa Deus da circunstância, mas o sofrimento é tanto que eu prefiro não ter nascido. Nós vamos fazer uma leitura rápida em 3 recortes dos capítulos 3, 4 e 6, que trata-se do primeiro pronunciamento de Jó diante de seus amigos. Ele faz dizendo o que pensa acerca da circunstância e a resposta de Jó. E aí vamos nos deter acerca da resposta de Jó, que temos uma lição preciosa para a nossa vida. Então, com isso, eu já deixo aqui a resposta de Jó acerca do questionamento do que suscitou o seu primeiro amigo Elifaz. Assim disse Jó: uma pessoa em desespero deve receber a compaixão de seus amigos. Então vamos ler primeiro a fala de Jó, e vou estar aqui ampliando para nossa leitura. Capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Verso 25. E o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Dentre tudo que Jó disse nesse capítulo, a isto respondeu o seu amigo Elifaz: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal semeia maldade. Isso também colherá. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. A isto, Jó responde no capítulo 6. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Bem, vimos que no primeiro pronunciamento de Jó, a primeira coisa que Jó fez foi amaldiçoar o dia do seu nascimento, dizendo: maldito o dia em que se disse nasceu um menino. Jó não blasfemou contra o Senhor acerca dos seus lábios, mas tamanha era o sofrimento que ele preferiu jamais ter nascido. Veja, naquele momento, agonizando em tantas feridas, e em suma, ele chega à seguinte conclusão, dizendo: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então, o capítulo 4 ele inicia com a consideração do seu amigo Elifaz sobre o problema. Do ponto de vista de Elifaz, ele chegou a dizer para Jó: Jó,
Se isso está acontecendo com você, é porque alguma coisa está errada. Jó, sabemos que Deus, ele dá prosperidade, dá saúde, dá alegria, dá bonança a todo aquele que anda com ele. Se isso está acontecendo, é porque alguma coisa você fez de errado. Jó, confessa, me diz, diga o que você fez. Você deve ter pecado, é a única explicação para isso. Senão, como pode, num único dia, todos os seus bens lhe ter sido tirado, todos os seus filhos terem morrido no único dia? Certamente Deus quer te punir por algum pecado que você cometeu. Mas saiba, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Confessa o seu pecado e a tua sorte lhe será restaurada. Porque, e aí, nesse diálogo, ele diz: qual foi o inocente que chegou a perecer? Nenhum inocente pereceu. O inocente não perece, só os culpados. Então, se você está sofrendo, se você está perecendo, se a sua saúde lhe foi tirada, você pecou. E aí, ele fala no verso 17: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Em muitos contextos em que os amigos de Jó vão falar acerca do caráter de Deus, eles vão estar falando algo verdadeiro acerca de Deus. O problema se dava com a motivação deles. Eles partiam de um preconceito, de uma ideia pré-concebida de que só sofrem os injustos. O justo não pode sofrer. Estamos falando de um período pré-patriarcal, um período em que pouco da revelação específica de Deus havia naqueles momentos. Havia sim revelação da parte de Deus, mas o modo como Deus se dava a conhecer ao povo era de uma forma progressiva. Hoje nós conhecemos muito, mas muito mais acerca de Deus do que estes homens do passado. Mas um dos fatos em Deus ter permitido acontecimento como este na vida de Jó foi para provar que nesse ponto eles estavam errados, dizendo: o sofrimento é só para ímpios. Quem é piedoso, temente ao Senhor, ele está blindado do sofrimento. Deus quis provar para estes homens, inclusive para Jó, que não é isso o conceito de Deus. Todos que estamos no mundo estamos sujeitos a sofrimento. Sofre tanto o piedoso, o justo, como sofre o ímpio. Bem como em situações temporárias, no tempo presente, é possível que um ímpio não sofra tanto quanto um justo, até porque o julgamento mesmo de Deus está no porvir. Então, isso não é uma regra, uma receita de bolo em que o justo não pode sofrer, como o ímpio ele é blindado do sofrimento. Quando há de acontecer o sofrimento por circunstâncias da vida, todos estamos sujeitos. É o tipo de circunstâncias que acomete a todos que estão debaixo do sol. Nascemos, estamos sujeitos ao sofrimento. Mas isso não significa que estejamos abandonados, não. Como vimos no texto e no devocional de ontem, na fala de Paulo, não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas fiel em Deus, que juntamente com a provação, com a tentação, ele dá o escape. Então assim, tudo que nos acontece,
acontece porque está no limite das nossas forças. Claro, não vamos ter paz, vamos sofrer, vamos sentir. As palavras que Jó colocou acerca da sua circunstância, do seu sofrimento, ela é verdadeira, como ele colocou no verso 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, não tenho descanso, somente quietação. Era um momento de dor, era um momento de sofrimento. E aqui, no verso 17, quando ele fala acerca de quem se aproxima de Deus para confessar seus pecados, ele está certo nisso. Ele está errado na motivação, em achar que aquela circunstância na vida de Jó era prova de pecado cometido. E não era. Mas ele estava certo no que se refere a todo aquele que Deus de fato ele corrige, ele aplica sua disciplina, e esse alerta é cabível para todos nós não desprezarmos a disciplina do Todo-Poderoso. O autor de Hebreus faz justamente essa citação de Elifaz. Lá em Hebreus, quando o autor fala que todo aquele que é chamado para ser filho de Deus, filha de Deus, e que por algum momento afasta-se do caminho do Senhor, Deus vai exercer a sua disciplina, porque Deus só disciplina quem é filho seu, quem é filha seu. E do contrário, ele até chamaria: eu não vou disciplinar a quem não é meu filho, esses são bastardos. O autor de Hebreus faz essa citação remetendo, utilizando-se da fala de Elifaz desse livro de Jó. Mas a motivação de Elifaz em apontar o dedo para Jó estava equivocada. Então, nesse dilema entre Jó se sentindo injustiçado e a única ótica de Elifaz em dizer esse sofrimento é causa de pecado, também podemos lembrar acerca daquele homem, aquele jovem cego de nascença, narrado por João no capítulo 9, em que ele nasceu cego e para a sociedade em volta, bom, alguém pecou, ou foi ele mesmo ou foi seus pais. E os próprios discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, este jovem que nasceu cego, ele nasceu assim por quê? Ele que pecou ou foi seus pais? Aí vem a fala de Jesus: nem ele nem seus pais, ele assim nasceu para a glória de Deus. Deus decidiu na vida dele glorificar o seu nome. Isso nos ensina também que muitas das circunstâncias pelas quais estamos passando, de alguma forma Deus quer ser exaltado. Talvez pela nossa perseverança, talvez pela nossa paciência, como foi paciente Jó. Tiago, o meio-irmão de Cristo, quando escreve a sua carta, lá no capítulo 5, ele remete para todo o contexto de Jó. Lembrem-se de como foi o paciente Jó que suportou o sofrimento da vida. Então, assim, embora no momento do sofrimento, no momento da dor, a gente sente, e muitas vezes o nosso sentido ele se inclina para o momento da dor, e há momentos em que não temos a racionalidade, a compreensão ou assim, a disposição para buscar no Senhor entender, ou muitas vezes a força necessária para suportar. E hoje, como temos uma amplitude maior do que significa o sofrimento nas nossas vidas, de buscar em Deus a confiança de saber que nossas vidas estão plenamente guardadas na mão do Todo-Poderoso, ainda que sofrendo momentaneamente. Então, com isso, nós vamos então à resposta de Jó, em dizer, naquela circunstância, que esperança eu posso ter
se já não tenho forças? Naquele momento ele se sentia absolutamente fraco, doloroso, doente. E ainda que ele é conhecido como o homem da paciência, naquela circunstância ele veio a dizer: como posso ter paciência se eu não tenho perspectiva de futuro? Que perspectiva de futuro dele, da sua enfermidade? Para ele, naquele momento, bom, eu vou morrer doente. Eu vou morrer nessa agonia. Ele não tinha tanto esperança de si mesmo, da sua saúde, mas tinha esperança em Deus, que quando chegarmos no capítulo 19, os versos 25 e 27, o mesmo Jó, ele vai falar: pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Os meus olhos o verão e não outro, ainda que consumida minha carne. Ele dizendo: ainda que eu morra, eu verei a Deus. Então assim, ele, nesse momento aqui no início, ele vem a dizer que eu posso morrer, eu estou prestes a morrer, eu não tenho perspectiva de futuro aqui, nesta vida, mas eu sei que eu não pequei, como você, ele faz, está me acusando. E nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, meio que eu não preciso que alguém me aponte o dedo, mas que tenha compaixão do meu sofrimento. Verso 14 é a nossa lição de hoje. Jó fala: um homem desesperado, eu aqui em desespero, eu devia receber misericórdia de vocês, compaixão de vocês que se chegaram aqui como meus amigos. Muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, às vezes numa falta de discernimento, faltou ali um momento de temor de Deus, mas no momento da dor, ainda que erramos nas nossas palavras, como Jó no início: maldito o dia em que eu nasci. No momento da dor, no momento do sofrimento, se estamos num papel de amigo, primeiro olhar, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. E se somos nós, no papel de Jó, que estamos sofrendo, queremos alcançar misericórdia de alguém, claro, primeiramente do Todo-Poderoso, e deste podemos dizer, como disse Jeremias: as suas misericórdias, elas são infinitas e são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 21 e 22. Mas dos amigos que estão à nossa volta, compaixão, misericórdia, empatia no momento da dor. Claro, não é atuar como o politicamente correto, que vai ser condescendente com erros, porque até mesmo num ato de mansidão, num ato de misericórdia, o verdadeiro amigo que é amigo, ele vai fazer apontamentos de erros quando há verdadeiramente erros. Não havia pecados ou erros na vida de Jó que fosse causa para esse sofrimento. Foi um ato soberano de Deus nos céus, que fazia parte de um plano macro, mas que no momento em que estamos sendo protagonistas deste plano, muitas vezes não entendemos até que ele se consume. Requer de nós uma confiança naquele momento. E devo dizer, olhando para essas circunstâncias, não é fácil, mas é possível, porque está dentro do limite das nossas forças, até mesmo quando pedimos para Deus mais força, mais paciência, mais poder para suportar. E tudo está dentro do plano de Deus. Mas, no momento da dor, meu querido, minha querida, se alguém à sua volta está sofrendo, tenha compaixão, tenha misericórdia, seja aquele ombro amigo que, diante de uma pessoa caída, desfalecendo, você vai se colocar sob os braços dela para reerguê-la e caminhar junto com ela, sentir a sua dor, chorar com ela no momento do seu choro. E clame a Deus por misericórdia
para que eu e você caiamos na graça de Deus e de pessoas compassivas também no momento que passarmos por dor. Isso é virtuoso diante de Deus, isso é misericórdia, isso é compaixão. Muitas vezes a dor e o sofrimento vêm em nossas vidas para que Deus trabalhe em nós tamanha virtude como essa, de misericórdia, de compaixão, de empatia por aqueles que sofrem, ou mesmo por nós mesmos quando sofremos. Então, muitas das circunstâncias de aflição que nos incorrem, certamente é para moldar, trabalhar o nosso caráter para que ele se aproxime cada vez mais do caráter que Cristo tem. Um caráter virtuoso, extremamente compassivo, misericordioso, e Deus quer trabalhar isso em nossas vidas. Mas mesmo nessa fala de desespero de Jó, que numa situação de dor, de aflição, puxa, a misericórdia de um amigo ao nosso lado é como um bálsamo que vai vir para curar as nossas feridas. Misericórdia, compaixão, mesmo em meio à dor, mas sabendo que alguém pode, pelo menos por um pouquinho, tentar nos compreender, ou menos compreender a nossa dor, faz uma grande diferença. E claro, ao mesmo tempo, confiar no ato soberano de Deus e confiar que nossas vidas estando em suas mãos, nós debaixo das mãos dele, podemos confiar que é possível suportar um pouquinho mais da dor, do sofrimento, da aflição que sofremos na vida. Então, pegue essa fala de Jó, mas pegue essa ênfase em relação à compaixão, que significa misericórdia. Uma pessoa em desespero deve receber compaixão de seus amigos. Seja um amigo compassivo, seja um amigo misericordioso, e ao mesmo tempo, na dor, no sofrimento, clame a Deus para que você e eu venhamos a cair na graça, na misericórdia e na compaixão de alguém por nós, pela nossa dor. Soberano Deus, amado Pai, que possamos, ó Deus, ao passar por este livro de Jó, obter de Ti lições preciosas como essa, como hoje, o trabalhar da compaixão, da misericórdia em nossas vidas. Que possamos, Senhor, compreender, não somente com o intelecto, mas sermos verdadeiros participantes da dor alheia e, ao mesmo tempo, confiar de que o Senhor vai erguer pessoas que vão exercer misericórdia sobre nossas vidas, como sendo o próprio Senhor nos confortando por um ato de misericórdia, ainda que seja no momento de dor, no momento de sofrimento. Continue, Senhor, conosco, que o clamor maior é: Pai, em meio à dor, em meio ao sofrimento, continue conosco, ó Deus. Sabemos que o Senhor sempre está. Tire de nós, afaste de nós toda dúvida, todo receio de que aparentemente estamos abandonados. Se há alguma sensação de abandono, Senhor, afaste isso dos nossos corações, da nossa vida. Mas e acima de tudo, ó Deus, como filhos e filhas do Senhor que somos, que sejamos instrumentos poderosos em Tuas mãos para exercer compaixão e misericórdia a todos aqueles que desesperados necessitam. Essa é a minha oração que faço, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e use a sua vida com compaixão e com misericórdia, pois com base na compaixão e na misericórdia de Deus, podemos sim
abençoarmos uns aos outros com essa virtude de Deus, com essa virtude divina. Deus te abençoe e tenha um excelente dia no Senhor.